tudo bem? Estamos aqui neste lindo sábado de frio, aqui em Santos, na Unifesp, no campus. E hoje nós vamos ter um assunto interessantíssimo. Para quem não me conhece, eu sou a Bebel, sou militante do Coletivo Soberana, sou mestre em Ecologia Política, um assunto não então relacionado ao que a gente vai falar hoje, mas vai ter, tá? Vai ter. E estamos aqui também conversando com a Pedagolítica, que vai se apresentar. Oi, gente, eu sou Pedagolítica, também faço parte do Coletivo Soberana, sou professora de Educação Básica, formada em Pedagogia, tenho mestrado em Intervenções Psicológicas na Educação e faço uns vídeos na internet. De vez em quando também presido a Frente de Massa da Soberana de Educadores, que é um espaço de organização política e profissional para pessoas da área da educação. Perfeito. E temos também aqui o Andrew. E aí, gente, boa tarde. Eu sou o Andrew, sou militante do Movimento Correnteza, da UJR, sou estudante aqui da Unifesp, estudante bolsista, faço bacharel interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar. Estou muito feliz e muito nervoso de estar aqui no dia de hoje, debater com essas pessoas muito importante, esse assunto muito importante também. Vai ser uma conversa, vai ser leve. Quer começar, querida pedago? Por favor. Tá, gente, eu já vou adiantar que talvez eu chore, tá? Porque a gente vai falar de políticas de permanência na universidade pública e é um assunto que, para além da importância política, me pega pessoalmente. E por que esse assunto me pega pessoalmente? Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba, e, embora não pareça, eu nasci na década de 80, então eu sou um tanto mais velha, acho que, do que a maioria que está aqui ouvindo. 80, final, mas é 80. E eram tempos diferentes. A gente vivia uma democracia burguesa que ainda era muito jovem e muito frágil quando eu passei pela minha trajetória escolar. Eu venho de uma família que a gente é aquela típica família que nunca passou necessidade, mas nunca teve muita coisa porque nunca sobrava dinheiro. Estudei em escola pública, sou fruto da escola estadual, da época do governo Geraldo Alckmin, que a gente não tinha merenda, a gente não tinha papel higiênico, a gente tinha sorte quando tinha professor dentro da sala de aula. E eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, enfim, para ajudar em casa, para ter condição de ter um pouquinho de acesso a outras coisas. Quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade de História. E eu não consegui terminar porque não era uma faculdade pública. Lá em Sorocaba não existia cursos de História em faculdade pública. Talvez não exista até hoje. Eu não tenho essa informação, mas eu sei que por muito tempo não foi um curso que existia lá. E era o que eu queria fazer desde muito nova. Tentei nessa faculdade privada, minha família não teve como pagar, resultou numa dívida que, inclusive, eu só fui pagar recentemente. Com muitos juros. E, enfim, foi em 2010 eu entrei na Unifesp. Eu fiz pedagogia na Unifesp e eu entrei, foi a primeira turma que ingressou pelo SISU. Então, logo quando teve a mudança no modelo do Enem, que passou a servir como ferramenta de entrada na Universidade Federal, foi quando eu tive a chance de voltar a estudar numa faculdade. Porque lá em Sorocaba, embora tivessem algumas faculdades públicas, não eram áreas que eu tinha a menor afinidade, então, para mim, não era uma possibilidade, não tinha dinheiro para pagar. Mesmo trabalhando desde muito nova, eu não tinha como pagar. E aí, quando eu fui para Guarulhos para começar a estudar, eu tinha juntado uma quantidade de dinheiro, porque eu queria muito fazer faculdade, e, enfim, eu estava juntando com essa finalidade. Eu trabalhava lá em Sorocaba na época, eu saí do trabalho, fui com a intenção de conseguir um trabalho rápido para continuar me sustentando, e a real é que eu não consegui um trabalho rápido. Então, eu cursei o primeiro semestre no começo com esse dinheiro que eu tinha guardado, que não era muito, e eu ainda vinha de alguém que tinha a noção de gasto lá do interior, que é muito mais barato de viver do que Guarulhos, por mais que não seja a capital, é uma cidade mais cara.
dinheiro acabou eventualmente, eu passei, enfim, meu pai me ajudava como podia, e meu pai faleceu no final do semestre. E aí eu ainda não tinha conseguido um emprego, estava vivendo o luto da morte do meu pai, e eu não tinha um puto. Eu passei alguns meses, eu sou teimosa, então eu não larguei a faculdade, até porque naquela época a minha visão era de que eu vou largar isso daqui, que é a única coisa concreta que eu tenho, eu vou fazer o quê? Eu não tenho trabalho, eu não tinha para onde voltar, então o que eu ia fazer da minha vida? E foi graças à ajuda de pessoas próximas, familiares também, que do jeito que dava me ajudaram. Morei de favor, em lugares bem questionáveis, que eu passei os meses seguintes à morte do meu pai, até eu conseguir o bendito do auxílio permanência da Unifesp. Para quem não conhece, o auxílio permanência é uma bolsa que a universidade oferece para alunos de baixa renda, para eles não desistirem da faculdade, porque é o que acontece com a maioria das pessoas que conseguem ingressar na faculdade, mas não têm condições de permanecer. Eu ganhava, na época, R$350, e esses R$350 tinham que dar para moradia, alimentação, transporte. Então, eu basicamente vivia no limite, assim. E aí, uma coisa que é diferente de hoje em dia é que, naquela época, eu falei, né, eu sou aluna de escola pública, mas as políticas de entrada na universidade, elas eram um pouco diferentes. Então, a gente discutia muito naquela época o ingresso, o acesso à universidade. Falava, era o que estava em voga na esquerda, principalmente na esquerda social-democrata, era a expansão dos campos de universidade pública para que pessoas pudessem estudar. Mas ninguém falava em permanência naquela época. Eventualmente, eu consegui o auxílio permanência, a gente estava trocando aqui, eu vendia cachecol para conseguir dar conta de comer e fazer todas as coisas que eu precisava. Em algum momento, ganhei uma bolsa de iniciação científica e eu tive que abrir mão do auxílio permanência, porque você não pode acumular bolsas na universidade pública. A bolsa de iniciação científica era um pouquinho maior, era R$500 e poucos. E eu fui me sustentando assim até eu conseguir um emprego. E, enfim, eventualmente consegui um emprego e a coisa ficou um pouco menos pior. Quando eu entrei, a gente não tinha política de acesso a... Não tinha as cotas, né, de acesso na universidade pública. Então, basicamente, a minha turma de 60 alunos era composta por 56 pessoas que entraram pela ampla concorrência e 4 cotistas. Essas 4 pessoas das cotas eram cotas raciais, cotas para PCD não existiam, e cotas de escola pública. Então, vocês percebem que o debate sobre determinadas questões, ele traz sim avanços, e é por isso que eu acho que é tão importante a gente estar falando hoje de permanência. Porque foi quando a gente começou a falar de ingresso que a gente começou a ter acesso à universidade pública. Enfim, de lá para cá as coisas melhoraram um pouco, eu consegui falar sem chorar. Não foi fácil terminar a faculdade, eu demorei quase 10 anos para me formar, porque esse tempo todo eu era uma aluna de faculdade que trabalhava 40 horas por semana, no mínimo. Longe da faculdade, eu acordava todo dia muito cedo, ia para o trabalho, saía do trabalho, às vezes dormia no ônibus, comia no ônibus, era tudo... Todas as minhas necessidades básicas, elas aconteciam quando dava. Eu não tinha muito tempo para isso. E, enfim, depois que eu me formei e passei a só trabalhar, eu descobri que não é normal ser assim. Que não é essa vida que a gente precisava ter. E, inclusive, você viver de uma forma que é tão privada do básico, torna muito difícil você entender que você também é um agente importante para lutar pela mudança. Porque você está se esforçando para sobreviver.
E tanto por conta dessa minha relação com, enfim, com a educação enquanto estudante e o quão difícil foi para eu me formar, quanto por eu continuar atuando na educação, faz com que eu sempre esteja olhando para o que está acontecendo no debate da educação e faz com que eu queira, com que eu me esforce muito para continuar tentar usar o pouquinho de espaço que eu construí na internet, enfim, de lugares assim que a gente tem para falar disso, para a gente entender o quão importante é a gente falar de educação. Porque a educação ela não é um direito que a gente sempre teve, ela foi não foi nenhum direito que a gente conquistou de forma através da luta no Brasil. A educação ampla, ela veio por conta da ditadura, porque precisava se formar mão de obra capacitada, não foi um direito conquistado pelos trabalhadores. E graças a essa necessidade de formar trabalhadores, a gente passou a ter acesso à educação básica ainda de uma forma muito questionável. E a gente começou a descobrir que a gente podia lutar por mais. E aí, sim, vieram debates sobre o acesso à educação superior. E foi graças a esse debate, ao acesso à educação superior, que pessoas como eu conseguiram entrar na faculdade, porque foi quando começou esse debate a se ampliar, principalmente nos governos mais progressistas, do Lula e da Dilma, que surgiram mais vagas em universidades públicas e pessoas pobres passaram a conseguir entrar na faculdade, finalmente. E aí, por muito tempo, isso foi... Nossa, você é o case de sucesso. Quando eu fui buscar meu histórico escolar na escola que eu estudei, queriam colocar uma faixa lá falando do tipo, você que foi aluna dessa escola, passou na universidade pública do tipo, pro caralho com a escola, do tipo... Não, sabe, a escola precisa melhorar muito ainda para que a escola garanta o acesso do aluno da escola pública na universidade pública. E por muito tempo, acharam que esse debate estava resolvido. Agora, a gente conquistou política de acesso à universidade pública. 50% das vagas da universidade pública são para alunos, enfim, de baixa renda, para cotas, né? Que resume a coisa toda ali. E agora a universidade pública resolveu o problema. As pessoas podem estudar na universidade pública. Só que não, né? Porque entrar na universidade, infelizmente, não é a parte mais difícil. Eu já dei um spoiler aí, mas a gente entra e não tem nada garantido que a gente vai conseguir sair formado. E o que acontece atualmente com essas políticas de acesso é que a maioria não sai formada, a maioria sai no meio do caminho. E tem alguns motivos pelos quais as pessoas saem no meio do caminho. Eu me preparei, tá, gente? E agora eu vou dar uma colada, porque eu quero trazer os dados certinhos para vocês. O que a gente tem de dado estatístico, e depois eu deixo os lugares de onde eu tirei isso para vocês, é que 57% dos ingressos, das vagas de universidade pública não são preenchidas. Então, a gente tem política para acesso, mas quem que vai conseguir entrar nessa faculdade? Continuam sendo as mesmas pessoas que entravam na época que eu estava. Aqueles 56 alunos que entraram porque estudaram escola particular a vida inteira, que tem condições de se manter na universidade pública. E aí, como agora a gente tem muitas vagas que são destinadas para pessoas cotistas, a gente está teimando muito para conseguir se manter nessa faculdade. E é por isso que surgiu a necessidade da gente debater sobre permanência na universidade pública. E aí, eu fui tentar entender o porquê que as pessoas não entram nessas vagas. E o primeiro motivo é o mais óbvio, que nem toda universidade é acessível, os campos eles não estão perto, a gente tem vagas em universidades que são afastadas. A própria a Unifesp de Guarulhos era 3 horas para ir, 3 horas para voltar num dia bom, da onde eu morava. E eu precisava morar perto do meu trabalho, porque eu entrava no trabalho às 6 da manhã. Então, isso faz com que muita gente desista no meio do caminho. E a gente não vai julgar a pessoa que desiste, a gente vai tentar entender quais são as condições nas quais essa pessoa que desiste, ela vive.
E uma coisa, eu fui ler um estudo, tá? Foi uma tese de doutorado de um aluno da UFRJ, eu já vejo o nome dele. E essa tese dele, ela traz várias causas, então ele trabalha a ideia de que a evasão ela se dá por um motivo multicausal ali. E quais são as principais causas da evasão? Baixa renda, porque você tem custo para estudar, ainda que você more na cidade, ainda que você more perto, você tem custo de transporte, você vai ter que se alimentar, você vai ter que... Eu nem sei como tá agora, porque, enfim, na época que eu estudei, a gente tinha custo pra cacete com Xerox. Hoje em dia eu sei que a gente tem formas alternativas, que eu não posso falar o nome, porque depois vai virar um vídeo, para acessar o texto, mas para ler o texto nessa forma alternativa, você tem que ter um dispositivo que custa caro. Enfim, né, não é tão simples assim, nunca é simples. Então, baixa renda é a primeira causa, falta de rede de apoio, e aí é o que me pega, porque se lá em 2010, quando meu pai morreu, eu não tivesse uma rede de apoio, eu também teria saído da faculdade, eu também não teria nem onde morar, quanto mais condição de continuar estudando. Porque não é só ir estudar, sabe? Estudar, você precisa estar bem alimentado para você conseguir prestar atenção na aula. Você precisa ter condição de chegar no campo, você precisa ter condição de voltar do campo, você precisa ter para onde ir. Quando você fica doente, porque a faculdade adoece, porque é uma cobrança insana, você precisa ter alguém para te ajudar a continuar ali, mantendo sua vida minimamente. E aí, a terceira causa que essa pesquisa traz enfim, de afastamento das pessoas que desistem da faculdade, é a necessidade de escolha entre trabalho e estudo. Por quê? Mesmo as pessoas que têm onde morar, que têm condições de ir e voltar para o campus, que têm uma rede de apoio, cada vez mais o nosso salário vale menos em relação ao custo de vida. E se alguém que vai assistir o corte desse vídeo, desculpa, a gente faz fala pensando em conteúdo, porque a nossa principal forma de atuação é na internet. E aí uma coisa que surge muito nos comentários de vídeo é: mas o salário mínimo dava para comprar sei lá quantos Big Macs. Em 2000 existe uma escala e hoje em dia dá para comprar mais Big Mac, portanto o salário mínimo vale mais. Existe uma escala que avalia o poder de compra e que liberal usa pra cacete, que é baseada no preço do Big Mac. Eu juro por Deus. Não, a gente vai se alimentar de Big Mac e tá tudo bem, tá? E ainda assim é tão estúpido que você não consegue comer um Big Mac por refeição. Então, não se sustenta. Mas existem essas pessoas que vão acreditar que o Big Mac é o parâmetro de alimentação da população que quer estudar. E o nosso salário ele vale cada vez menos. Então, cada vez mais pessoas precisam começar a trabalhar mais novas. E aí, quando você chega num ponto, a gente está em condições de trabalho cada vez mais próximas da época da Revolução Industrial, que você trabalha 20 horas e não consegue pagar as contas. Do que na época que eu estudei, que por pior que fosse, foi uma época que o trabalhador trabalhava 40 horas e minimamente se sustentava ali, né? Ou um pai e uma mãe de família, ou duas pessoas na casa trabalhando, se sustentando. Já não é mais o caso hoje em dia. E eu, de novo, falo por experiência própria, que a gente é em 2 em casa e tá cada dia mais difícil. Então, as pessoas precisam começar a trabalhar enquanto estudantes, para garantir a subsistência da família. E a partir do momento em que esse trabalho se dá numa condição absurda, a pessoa se vê numa condição que ela precisa escolher. Vou trabalhar, vou estudar. Porque você está trabalhando na escala 6x1, você está trabalhando 44, 50 horas por semana, não é só na faculdade que você tem que estudar. Você vai ter que estudar para fazer trabalho, você vai ter que estudar para, enfim, para conseguir dar conta de leitura, principalmente os cursos de humanas que você tem que ler para cacete, para conseguir acompanhar a aula. E principalmente quem vem de escola pública, você chega na faculdade com uma bagagem muito mais baixa do que a faculdade espera. Eu não sei se vocês que vivem a vida universitária sentem isso, mas eu cheguei na faculdade, eu achava que a escola era tranquila.
Na escola era tudo tranquilo pra mim, eu ia bem, eu tirava nota boa. E aí eu cheguei na faculdade, a galera discutia uns bagulho que eu ficava, que caralhos é isso? O que vocês estão falando? Porque na minha escola pública nunca ninguém tinha falado de nada do que eu tava ouvindo no primeiro semestre. E não é que os meus professores eram sem noção e davam uns bagulho difíceis pra gente ler. Era só que a faculdade espera um nível de formação que a escola pública não dá pro aluno. Então, quando a gente vai fazer a escolha entre estudar para alcançar o básico que a faculdade espera da gente e trabalhar para conseguir comer, a gente vai escolher comer. E aí a gente larga a faculdade. E aí eu já engatei o último motivo que essa pesquisa trazia, que era o capital cultural. Capital cultural é um conceito do Bourdieu, que, enfim, a gente tem as nossas questões ali, mas ele fala da relação entre a cultura da pessoa e o espaço que ela ocupa. E você vem de escola... E aí, de novo, eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal para a gente pensar sobre, mas quando eu vim da escola pública, eu vim de uma época, quando eu entrei na faculdade, desculpa, eu vim de uma época que a gente não via a universidade respeitando a cultura da escola pública, da pessoa periférica. A gente vivia uma universidade elitizada pra cacete. Então, o que eu conhecia de literatura, eu gostava de ler. Gostar de ler era coisa de inteligente, de gente inteligente. O que eu lia naquela época não era a mesma coisa que a galera da faculdade lia. Então, eu era a pessoa que eles olhavam, ah, mas você lê isso? E, tipo, eu lia o que eu tinha acesso na biblioteca pública da minha cidade, que é uma cidade de interior que não tem tanto livro assim. Eu lia o que chegava em mim, eu não tinha nem escolha do que eu ia ler, eu lia o que dava. A música que eu ouvia lá não era a música que a galera da faculdade ouvia. Não tinha espaço para a música que eu ouvia no lugar onde eu cresci, dentro da faculdade pública. Eu sei que essas coisas melhoraram, mas elas melhoraram justamente porque pessoas que vieram do mesmo lugar que eu entraram na faculdade. E aí a gente conseguiu entrar, a gente conseguiu levar um pouquinho, enfim, do que a gente viveu para a faculdade pública, só que a gente não... Eu tive sorte de conseguir terminar. A maioria das pessoas que veio do mesmo lugar que eu acaba desistindo no meio do caminho. E a gente vê políticas públicas falando sobre... Eu sou palestrinha, desculpa. A gente vê políticas públicas, a gente vê que hoje o debate sobre políticas de permanência, ele existe. Mas no que está pautado esse debate de políticas públicas de permanência estudantil atualmente? Está pautado em vamos dar dinheiro para a galera continuar estudando. E aí, o que a gente tem? A gente tem isso retrocedendo cada vez mais. Então, hoje a gente já está falando de aluno de ensino médio recebendo dinheiro para terminar o ensino médio. Por quê? Porque nem isso mais a gente está conseguindo terminar, porque a gente precisa começar a trabalhar cada vez mais novo. É uma política risível, e aí é risível porque ela não deveria existir, mas ela precisa existir porque a gente vive num contexto no qual cada vez mais novos as pessoas precisam escolher se elas vão estudar ou se elas vão trabalhar. Tem a sobrecarga do novo ensino médio, que aumentou a jornada escolar, e faz com que quem trabalhava, porque eu trabalhava desde o ensino médio, mas ainda era uma carga horária que dava para conciliar trabalho e estudo. Hoje em dia não dá mais, porque a jornada do ensino médio é muito maior, e quem precisa trabalhar e estudar não dá conta de fazer os dois, porque o horário do trabalho bate com o horário da escola, e aí a pessoa larga a escola porque ela precisa do dinheiro do trabalho para comer. Então, a gente está falando de vamos pagar para o aluno estudar, é um dinheiro que o aluno só vai receber lá para frente, depois que ele terminar o ensino médio. Então, na hora que ele está com fome, ele não vai querer o dinheiro daqui a 3 anos, ele vai querer o dinheiro na hora que ele precisa comer. Aí, as políticas de permanência no ensino superior, elas, infelizmente, ainda são muito parecidas com as que eram na minha época. Na minha época, era muito difícil conseguir auxílio permanência, né? Que era o auxílio da Unifesp, que eu sei que cada faculdade ainda tem um que é diferente. A Unifesp de Guarulhos não tinha moradia estudantil. Então, aqui também não tem? Ainda não tem lá. Ah, lá também não. Enfim, são campos novos que surgiram... É isso, são campos novos que surgiram naquela premissa de vamos deixar a galera entrar na faculdade porque daí a gente resolve o problema. Não resolveu o problema porque a gente não consegue se formar. Na minha moradia estudantil, que é um negócio que os campos mais antigos, a gente pega a USP e a Federal de Santa Maria, que são universidades federais tradicionais, tem moradias estudantis, mas estão caindo aos pedaços. Está literalmente caindo o teto na cabeça da galera. E não existe verba
para a gente conseguir reformar aqueles prédios, porque a verba não está dando para pagar os professores, a verba não está dando para colocar papel higiênico no banheiro da faculdade, a verba ela não está dando para a gente ter o básico para conseguir estudar, e a moradia estudantil ela não é prioridade, porque o aluno que entra com baixa renda, que é um aluno, ele não é prioridade da faculdade pública. Então, a gente vê às vezes os movimentos estudantis fazendo mutirão para reformar o prédio de moradia estudantil, mas a gente vê muitas reitorias aparelhadas para acabar com a moradia estudantil. Para falar, não está dando certo? Vamos fechar. Então, isso faz com que a galera que já não tem como continuar na faculdade tenha ainda menos espaço na universidade pública. E o que mais? A gente tem agora algumas políticas federais de permanência estudantil, que são essas políticas de repasse de verba para o aluno. Difícil pra caralho conseguir. Já era difícil na minha época. Na minha época, para conseguir, você tinha que comprovar baixa renda até do teu vizinho. E é bizarro, do tipo... E é muito surreal você provar que você não tem algo. Do tipo, como que eu provo que eu não tenho dinheiro? Você tem que ir num cartório, assinar um documento que mostra que você não tem dinheiro. Você fica, filhão, eu não tenho dinheiro para comer, como que eu vou pegar busão para ir pro cartório? E pagar o cartório, porque você tem que autenticar essa porra toda. E, enfim, do tipo, tudo é feito para você não conseguir. Se você é teimoso pra cacete, se você tem uma rede de apoio que te permite conseguir, você tem que renovar essa merda de 6 em 6 meses. E aí, são 6 em 6 meses que você fica ansioso, porque você não consegue estudar direito, porque você vai estar pensando do tipo, eu vou ter que gastar com isso, com aquilo outro, eu vou ter que pegar documento lá da casa do caralho, porque eu sou de outra cidade, então vai ter que autenticar no cartório da outra cidade. Eu não tenho dinheiro para ir para outra cidade. Que caralhos eu vou fazer para conseguir provar que eu não tenho dinheiro para fazer o que eu preciso fazer? E aí, você vai vivendo nesse ciclo e... é insano, isso adoece, é surreal o quão adoecedora essa política que deveria ser para você permanecer faz com que você só queira sair daquele lugar. E, enfim, e a gente tem isso como se fosse a promessa de, nossa, olha como eu sou gentil. Vocês querem que eu pare para subir a bandeira? As políticas de hoje em dia, elas, embora elas aconteçam para mais pessoas, elas ainda não são acessíveis para as pessoas que precisam de ajuda. A gente não devia precisar fazer tanto esforço para provar que a gente precisa de apoio, de permanência, porque isso tudo faz com que o aluno escolha o caminho mais fácil, que é desistir dessa merda toda. Porque é humilhante. É humilhante você ter que se provar dessa forma com tanta frequência. E aí, a gente que é marxista, né, a gente nunca vai parar na parte do entender o problema. A gente vai buscar entender a origem do problema. E aí, o que a gente está vivendo hoje em dia? A gente está vivendo um contexto de corte de verba educacional e um contexto de precarização de trabalho. A gente está vivendo um contexto no qual as políticas da social-democracia, elas são feitas cada vez mais para beneficiar empresários, para beneficiar, enfim, inclusive os grandes monopólios educacionais, que lucram muito com a pessoa que não consegue entrar na universidade pública, e muito pouca coisa, cada vez a migalha está mais esparsa para o pobre. Porque na minha época ainda tinha uma migalhinha ali. A gente ainda vivia uma ideia de que a coisa ia melhorar. A gente acreditava nisso. Eu acho que a gente queria tanto acreditar que ia melhorar, que a gente acreditava nessas migalhas, que elas iam dar algum respiro. Mas a real é que basta um Temer para tudo que a gente tinha conquistado em 16 anos, eu sou ruim de matemática, 14 anos de governo progressista, cair por terra, né? E a gente vive um contexto no qual as políticas elas são muito mais voltadas para, enfim, privatização de escola. Elas são muito mais voltadas para incentivar que esse aluno, ao invés de se esforçar tanto para ir numa faculdade pública e para conseguir esse benefício, para ele continuar na faculdade pública, ele ingresse numa faculdade pelo ProUni. E o ProUni é um puta de um programa de repasse de verba pública para monopólio educacional privado. Então, o que o ProUni faz? Ele pega o dinheiro que poderia estar indo para o filho da puta que não consegue estudar, que não consegue comer, que poderia estar indo para a gente, e passa para o dono da faculdade privada.
O dono da faculdade privada, ele tem um custo ínfimo para manter a faculdade funcionando. O professor de faculdade privada é mal pago. A estrutura não é nada incrível, tá? Quando a gente entra numa faculdade privada, é óbvio que a gente vê que existe uma estrutura, mas nem toda a faculdade privada, primeiro. E segundo, não é muito diferente do que é feito nas faculdades federais. A gente vive um contexto de entender que os nossos prédios faltam recursos, mas o investimento em infraestrutura, ele é um investimento que acontece uma vez. Então, o grande custo é construir aquilo. A partir do momento que se constrói, e essa galera que tem dinheiro para construir, enfim, com muito menos custo, por N acordos e coisas do tipo, cada aluno que entra ali é lucro, porque a manutenção custa pouco. E o aluno do ProUni, ele rende para a universidade privada muito mais do que o aluno que paga. O ProUni repassa por aluno uma verba que é muito maior do que a mensalidade da faculdade. Então, o ProUni, ele é literalmente você pegar o dinheiro que poderia estar sendo investido no trabalhador e dar na mãozinha do empresário da educação para a gente conseguir formar mão de obra para o mercado de trabalho. Uma mão de obra um pouquinho mais capacitada. Essa mão de obra mais capacitada vai fazer o quê? Fazer com que a gente consiga emprego? Não, ela vai fazer com que o emprego valha cada vez menos, que a gente ganhe cada vez menos pelo trabalho capacitado que a gente tem depois do ensino superior. Então, a gente tem uma grande questão estrutural que faz exatamente o que a social-democracia foi feita para fazer. Dar migalha para o pobre, enquanto beneficia o rico, faz com que ele fique cada vez mais rico. E, diante disso, eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente não tem... é óbvio que a gente tem, sim, que continuar falando de quais são os desafios e quais são as necessidades para que a gente permaneça na universidade pública, mas, principalmente, como que a gente vai construir uma realidade na qual a gente não precise mais depender desse tipo de política que é tão inacessível para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir se formar. E eu acho que eu já falei demais, então eu vou passar a fala aqui, porque perspectivas plurais são benéficas para enriquecer o debate. Eu vou falar bem rapidinho, porque enquanto eu estava ouvindo a Pedago, eu estava pensando, porque a minha experiência é bem diferente da Pedago, porque eu fui para o ensino privado. Mas eu ingressei na universidade em 2014, então tinha muitas coisas acontecendo. Primeiro, FIES e ProUni, 2 programas bem problemáticos, mas enfim, que facilitavam acesso ao estudo superior de alguma forma, estavam a pleno vapor. Todo mundo pegava FIES, inclusive eu, meus colegas, muita gente só entrou no ensino privado porque pôde pegar uma dívida para a vida, né, do FIES. Inclusive, a faculdade que a gente fez era bem cara e tudo. Mas eu fiquei pensando muito nesse... primeiro, né, também tinha um debate com relação à política de cotas, porque ela ainda estava sendo aí experimentada, ainda estava num momento que... Porque hoje a gente tem muitos dados do quanto ela realmente incluiu pessoas, deu pluralidade racial, enfim, para o ambiente acadêmico, ainda que, né, com todos os poréns aí que a Pedago colocou. Mas isso estava muito sendo debatido. Eu achei engraçado você falar isso de a gente tinha esperança de que fosse melhor, porque sim, para mim... Tava ótimo. Aliás, eu tinha esperança de muitas coisas em 2014. Mas eu fiquei pensando, ouvindo isso, sobre como a universidade pública sempre foi... Ela foi elaborada para determinadas elites, né? Então, também para um fazer científico ali meio... ela não foi idealizada para trabalho, né? Para fazer mão de obra de nada. Era para pesquisa, uma coisa assim. E não que isso não seja muito importante, né? Pesquisar é profissão, deveria ser, né? No Brasil é muito complicado, mas deveria ser profissão. E eu que fui para a universidade privada, isso era totalmente fora do escopo, assim. Ele era muito abertamente... Nós estamos aqui para formar profissionais capacitados para as empresas, sabe? Era tudo muito assim.
E por isso que as pessoas, inclusive, aceitavam uma dívida enorme para estudar lá, porque pensavam, não, vou ganhar bem depois, vai ficar bom, vai ficar show. E eu lembro que eu tentei, na época que eu estava lá, fazer uma pesquisa bem, assim, eu ia focar em iniciação científica. Eu tive um colega de sala, minha sala tinha mais de 50 pessoas, eu tive um colega que escolheu fazer iniciação científica no 5º semestre em vez de estagiar. Só um. E ninguém falava sobre isso. Eu fui tentar escrever um artigozinho, junto com esse meu colega. E nosso artigo ficou ótimo. E nós fomos chamados para um evento em Curitiba para apresentar num congresso de comunicação. Eu estudei publicidade, só para dar contexto, tá? Enfim. E aí, a gente perguntou na escola, então, mas pelo menos a inscrição do evento, vocês bancam, a viagem, como é que é? Não tem nada não. Ninguém foi lá ver a gente se apresentar, não teve nada. Assim, a nossa orientadora foi, do bolso dela, inclusive, mas totalmente não era voltado para pesquisa, era voltado para trabalhar. Mas a medalha eles ostentam, né? Lógico, a medalha eles ostentam super, mas... Lá na frente falando exatamente. Mas é muito engraçado pensar isso, porque era tão abertamente voltado para o mercado de trabalho, para para qualificar trabalhadores para um trabalho específico e tal, que é muito diferente da perspectiva de gerar conhecimento, que é o que as universidades públicas se propõem de forma um pouco mais profunda, pelo menos deveriam. E aí, eu acho que isso se reflete muito num número que provavelmente o Andrew tem na mão aí, depois ele fala, da porcentagem de estudantes de baixa renda que estão na universidade particular e não na pública, porque a universidade particular está pensando em plano de carreira deles, aqui vocês se endividam aqui, mas vocês vão conseguir trabalhar depois. Às vezes tem algumas flexibilidades. Na que eu estudei, no 5º semestre, que era o terceiro ano, o horário mudava para noturno. Antes não tinha, mas depois o horário mudava para noturno porque todo mundo ia trabalhar. Porque, óbvio, chegava uma hora que não dava mais. Antes dava meio período, né? Mas, enfim, era meio zoado. Então, assim, era uma faculdade mais pensada para as pessoas trabalharem. A universidade pública, ela não... Se ela quer que as pessoas de baixa renda estejam lá dentro, ela precisa oferecer todas as condições, então, para que ela possa produzir conhecimento, que deveria ser o foco. E não pensando em elites, né? E aí, Andrew, o que você tem para me contar a esse respeito? Olha, jogou a bomba. Jogou uma bomba. Primeiro que eu sou o Andrew, sou estudante aqui da Unifesp e tal. Eu tava vindo pra cá pensando assim, não, vou armado pra guerra, porque é necessário e tal. Dentro da universidade toda hora é combate, 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 em cima de combate. Eu também não gosto desse jeito que pela política foi olhado para os estudantes pobres na universidade, porque muitas vezes se coloca no palquinho, vai lá, fala pobrinho, vem cá pobrinho, vem cá, ó a nossa cota aqui, ó, nós gostamos de pobre, tá aqui, fala aí como é que é ser pobre. Eu me sinto muito nesse local, então eu até rejeito assim, que não é justo, né? Mas o Mário Quintana, ele tem uma poesia que fala que todos os porres são o mesmo porre, né? Todas as estradas são a mesma estrada. Eu penso que todas as quebradas são a mesma quebrada e acaba que, por mais que uma história ou outra seja diferente, só as particularidades da vida, né? As histórias da classe trabalhadora recontam a história do país todo e tem um pouco da minha vida, da vida da minha família na história da Pedago, entendeu? Que eu não conhecia, vim conhecer agora. Bom, mano, primeiro eu queria pedir pra alguém trazer minha blusa, mas porque tá muito frio aqui, mas eu não quis trazer a blusa por causa do Jornal A Verdade. Eu tô com a camisa do Jornal A Verdade, que é um jornal, que é esse aqui, eu vou falar dele, vocês vão entender por que eu tô falando dele. Esse aqui é o Jornal A Verdade, obrigado, daqui a pouco eu vou voltar. Tá muito frio mesmo. Bom, o Jornal A Verdade é um jornal de mídia independente, de movimento social,
de lutadores que apresentam uma alternativa para o país, inclusive para a educação e tal. E tava lá o Andrew, com 17 anos, andando no centro de São Bernardo, lá na ABC Paulista, e alguém me abordou me apresentando esse jornal. O jornal, na verdade, um parênteses aí, foi censurado pela Meta por defender a Palestina, o povo palestino. Derrubaram de forma autoritária a conta do Instagram, então queria que você soubesse disso. Nós fazemos brigada, acreditamos na mídia física também, além da digital. Enfim, alguém me apresentou o jornal A Verdade. Falou assim, ei, bora se organizar, bora organizar essa revolta. Eu tinha muita revolta dentro de mim, eu estava saindo da escola, saindo de lá, conheci o JR, e organizei alguns grêmios junto com a refundação da Ares ABC. E aí, de uma das atividades, falaram assim, ó, vai ter uma conversa aqui entre o movimento secundarista, que é o que eu fazia parte, e o universitário. Você não quer vir aqui pra cá, vai ter uma eleição e tal. Aí eu fui, um tal de UFABC. Aí eu cheguei lá, pá, uma atividade, e, mano, eu vi aquele prédio monumental, assim, e entrei dentro dele, e passei em sala, e vi aquelas pessoas, e vi aquelas roupas, e vi tudo, entendeu? E aquilo ali foi fantástico, a UFABC é fantástica. E aí eu lembro que eu cheguei numa companheira, a Isis Mustafa. Cheguei nele e falei assim, e aí, mano, da hora isso aqui, né, universidade, né, quanto é que custa pra estudar aqui? Aí ela falou assim, mano, não custa, é de graça. Como assim? O Enem. Aí foi cair na ficha, porque eu entendi até então que o Enem servia pra pegar a bolsa em faculdade privada. Então teve esse primeiro choque, né? Você descobrir que existia uma universidade. Porque na mentalidade, aí eu acho que tem a ver também com uma forma imperialista de difusão das ideias, tem todos aqueles que acessam a faculdade, né? Porque também teve uma galera que essa onda de filhos dos trabalhadores de 2010 para frente conseguiu acessar mais as universidades, que acabou sendo a particular, que a gente pode entrar. Tinha uma outra mentalidade sobre o que era a faculdade. Para mim, faculdade ou era a Anhanguera que estava ali, ou era a Harvard, entendeu? Era isso que existia aí, Harvard e aquele negócio, só os gênios, entendeu? E o bagulho é caro, e vamos fazer ETEC, e vamos fazer Senai, entendeu? E vamos entrar na Volkswagen, é isso que dá para fazer. E depois você vai conhecer as universidades públicas, né? E aí você descobre que tem uma universidade federal na sua cidade. Tem uma federal na sua cidade, mano. E que tem muito dinheiro, que formam ótimos cientistas. Então é isso. Aí saí da casa dos meus pais, contando um pouco da minha história. Vim pra Santos e tal. Tive que mentir também no serviço que eu arrumei. Arrumei um trampo numa padaria. Aí eu moro em Cubatão e aí eu tinha que vir pra Santos. Aí eu menti lá que eu morava em Santos porque eu tinha que trabalhar. E aí eu queria agradecer mais uma vez ao JR e ao Movimento Correnteza, porque foi numa reunião dessas que se aprovou que a gente deveria fazer estudo coletivo e estudar redação. Eu lembro bem, foi a companheira foi uma felicidade. Não, vamos junto, vamos estudar junto. Ela preparou, a companheira Gabi, e ela preparou as redação, a gente estudou junto, e foi por causa do movimento social que eu conheci a universidade. E foi por causa do movimento social, do Movimento Correnteza, que eu ingressei na universidade. Acho que isso é importante dizer, porque a Pedago falou sobre redes de apoio, né? E sobre apoios coletivos, né? Então eu ingressei na universidade nessa esperança também, não, vou resolver o problema da minha família. Já era. 4 aninhos aí, vou voar. Enquanto, na verdade, quando a gente chega na universidade, a gente se depara com outro mundo, mano. Outro mundo mesmo, assim. É uma galera que... muita gente trabalhador de família que deu tudo para que o filho estivesse ali, tá bancando algumas situações, muitos outros trabalhando. O primeiro semestre é fantástico, é uma coisa maravilhosa. Parece até aqueles negócios do High School Musical, as pessoas pulando, você se suja... É um negócio fantástico. Acabou o primeiro semestre, você já vê metade da sua turma indo embora. Voltando para a cidade, abandonando a faculdade, não deu, é isso. Toca a vida. Ficando alguns também filho de bacana e outros ali apanhando com você.
Então, eu enfrentei isso também. Desde o começo, por causa que eu entrei na faculdade também, a empresa também se beneficiou disso para me mandar embora. Utilizou dos 3 meses lá, que aqui em Santos tem bastante isso de você usar o tempo de temporada que tem bastante de turista, contrata as pessoas e depois manda embora sem justificativa, falando que... Então foi isso, aí eu entrei numa jornada cabulosa aqui na faculdade. Eu e mais um tanto que gerou refundação do meu centro acadêmico também. Cara, eu sempre vendi paçoca na faculdade. Até eu conquistar minha bolsa, que foi o PAP, eu também passei por esse veneno aí que o pedagogo falou. Você tem que se arrastar no chão, assim, ó, pra você falar que você é pobre. Não basta você estar com fome, não basta você roubar a comida do RU, porque é isso que se passa, né? Você passar o vexame de você roubar a comida na RU, porque você não tem comida em casa, você enfia nos tapaué, passa o vexame, alguém te chamando a atenção que não era pra você fazer isso. Mas ou é isso ou é comer, entendeu? E aí eu consegui a bolsa também, e aí tem um segundo ponto de apoio também. Porque além da assistência estudantil, a universidade, da maneira que ela foi pensada, que não é para o filho da classe trabalhadora, e que esse negócio de assistência estudantil é um adereço que foi colocado ao tempo, depois, você tem uma máquina de moer pessoas. E ainda bem que existem trabalhadores humanos na universidade, apesar de parecer que tem alguns que são desumanos. Eu também não posso deixar de falar do NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante, aqui da universidade. Tem os nomes: Tainara, Mônica, Giovânia, Wagner, Ricardo. Esses foram responsáveis por me abraçar, por, assim, me ajudar a entender o que é a universidade, entender que, mano, tem tempo para as coisas, que pros trabalhadores, pro filho dos trabalhadores, as coisas é diferente, que aqui também é cultivada a ideia da meritocracia. Você tem que concluir a pedagogo falou assim, eu concluí a faculdade em 10 anos. Isso foi um abraço para mim, porque eu sou dessa também. Não que eu vou concluir em 10 anos. Só que é isso, cara, tem uma vida material completamente diferente, e essa é a realidade dos estudantes pobres da faculdade, porque não basta, e eu acho que esse é o problema que tem dentro do movimento estudantil, numa parte, e na política, assim, dita mais progressista, aquela que diz que não quer destruir a universidade, que fala, aí, ó, entrou na faculdade, tira a foto e maravilha. Oi, que lindo. Resolveu o problema da faculdade, quando na verdade... Boa parte da classe trabalhadora entra na faculdade e não consegue ficar na faculdade. Não consegue ficar na faculdade porque não tem moradia estudantil. Porque o restaurante universitário aqui em Santos mesmo, o restaurante universitário funciona de segunda a sexta, almoço e janta. Você não toma café, se tiver num aperto, você não toma café e final de semana você não come. Você faz fotossíntese, né? Ecologia Bebel. Então, mano... A gente tem muita luta para fazer e muitas coisas foram conquistadas nos últimos tempos, né? Assim, até o próprio direito de entrar na universidade, esse bagulho do Enem, ele também foi muito importante. A cota, que nem a Pedagolítica falou, foi muito importante. Eu sou cotista. Eu entrei por cota de estudante com baixo orçamento e de escola pública também. E as cotas foram muito importantes, são importantes, elas são aberturas para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora de ingressar na faculdade, de permanecer na faculdade, de disputar com a aristocracia, disputar com as melhores escolas. Agora, no entanto, é muito pouco, as cotas ainda é muito pouco. A gente deveria ter uma universidade aberta. O Enem, por exemplo, foi muito importante também. Antigamente você tinha que fazer o vestibular da USP, o da Unicamp, o da fulano. E você tinha que pagar cada uma delas. Hoje você consegue fazer o Enem. Só que veja, o Enem também é uma ferramenta de exclusão. Cara, não faz sentido um negócio desse. Veja, olha que duas pessoas fundamentais aqui ensinam pra gente, tem um trabalho fantástico de educação popular, prestam um serviço para a sociedade. Me fala um tipo de trabalho, uma categoria da sociedade que presta um serviço para si só. Psicólogo não faz psicologia para si só. Pedagogo não faz pedagogia para si só.
João estava falando como que o Enem foi importante, mas todas as categorias da sociedade, elas se conversam e prestam serviço para a sociedade. E o que a gente tem hoje é uma humilhação. Veja, falou aqui que era difícil se permanecer na universidade. Primeiro, é difícil você passar no Enem. É difícil, como foi bem dito, terminar a escola agora. Então, você primeiro termina a escola. Aí depois você passa pelo crivo do Enem, que aí é o que passa a peneira, né? E depois você tem que terminar a faculdade. Ah, então agora resolveu. Não, não resolveu. Agora você tem que arrumar um emprego. E, cara, isso é um absurdo, porque aqueles que conseguem terminar a faculdade não conseguem arrumar emprego do país do jeito que a gente tá. Cara, a piada mais infame que existe no meu curso e que existe difundida na sociedade é o quê? Engenheiro vira Uber. Isso é uma piada muito de mau gosto, não por causa do Uber. Porque o Uber também está trabalhando numa situação de subemprego, trabalha 12 horas e mal consegue pagar suas contas, não alimenta a sua família. É o capitalismo, exatamente. Agora veja, nosso país não precisa de engenheiro, não está precisando de engenharia no nosso país. Os cérebros que a gente diz cérebros exportados, né? Os que conseguem se desenvolver um pouco mais, vai para fora. Trabalha para multinacional, vai embora. Enquanto o nosso país fica ainda nesse papel ainda colonial de fazendão. Aí a gente descobre o pré-sal no nosso território, com os nossos trabalhadores, com a nossa tecnologia, e o petróleo fica com a gente? Não. Tá ligado? O que mais é melhor para o nosso país, para a economia? Faz comida, faz carne, faz soja e manda para fora. Não faz sentido um negócio desse, cara. Não faz sentido um negócio desse. E aí você vê que também as universidades não são ouvidas, primeiro, porque forma técnico para isso, e segundo, porque não houve com base no melhor que tem produzido da sociedade, no melhor que tem sido produzido na ciência, para o avanço do país. Veja agora, vendendo os bolsão de petróleo na foz do Amazonas. O que é isso? Você destruir o meio ambiente e, veja, foi vendido não para a Petrobras, porque apesar da Petrobras, a gente pode entrar no problema de que a Petrobras tem uma direção, parte da privatização, os acionistas e tal, mas continua sendo brasileira com domínio principal estatal. Mas boa parte foi vendida para Estados Unidos, Noruega e China. O que eles querem? Que de compromisso esses daí de fora tem com a gente? Nenhum. Explora o nosso petróleo e o brasileiro que arque com as consequências e se responsabilize pela Amazônia. Nós não, que estamos explorando a Amazônia. Então é o compromisso que os grandes poderosos do país têm com a educação. Você veja que a educação ela está conectada com tudo. E no final de contas, o estudante pobre vê tudo isso, sofre com tudo isso e fica amíngua. Quer produzir, quer falar mais sobre isso, quer falar mais sobre a realidade dos trabalhadores e não pode. E não pode por N motivos. Porque as coisas estão caras, a gente está pagando R$30 na cartela de ovo, porque está cara a carne, porque o transporte está caro. Porque a gente vive hoje num regime de 6x1 e boa parte dos 6x1 são estudantes, são pobres, é jovem, é mãe trabalhadora, é mãe estudante. Aí você vai ver, a mãe estudante é a guerreira, a heroína. Ninguém vê o lado do herói também, né? Porque aí chega na faculdade e não tem creche. Aí é uma humilhação tripla para poder conseguir o auxílio da creche, da faculdade. Quando esse auxílio serve para alguma coisa, pode até ajudar, que a gente também não vai ficar negando, mas... Então, é uma necessidade a gente falar sobre isso. Agora, sim, já disse que precisa aumentar as cotas, precisa acabar com o Enem e abrir as portas da faculdade. Já disse que, já falamos aqui sobre as bolsas e falamos como que as bolsas também não têm uma recomposição dos orçamentos das universidades, então nós estamos vivendo sucessivos cortes. E o movimento estudantil hoje está numa defensiva, a gente por favor, não corte mais, enquanto nós achamos do movimento correnteza que deve não só recompor, precisa recompor por inteiro agora. Por exemplo, no começo do ano, teve um corte de gastos, um contingenciamento, né? Não é corte, é contingenciamento, com base no teto de gastos, vide o título original, Arcabouço Fiscal, do Haddad e do governo atual, que cortou 30% da educação. Aí teve mobilização dos estudantes, voltou com 400 milhões de 2 bilhões e tanto. Exatamente. Então, 2 bilhões que precisava ser recomposto na história, na época, foi voltado 400 milhões.
A gente fica falando assim, não, 2 bilhões é dinheiro, 400 milhões é dinheiro. É dinheiro, é verdade. Para uma universidade, não é. Para uma UFRJ, para uma Unifesp, 100 milhões é o quê? Porque a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de ciência, a gente está falando de equipamento, técnica, está falando de pessoas que precisam de bolsa, de salário para poder desenvolver ciência no país. Agora, se isso é dinheiro, a gente precisa olhar, então, se a gente precisa ampliar a política de permanência, a gente tem que olhar para onde está indo o dinheiro do orçamento do nosso país. E a bem da verdade é que o nosso país está sendo vilipendiado, roubado, não só, a gente pode chegar nas universidades privadas, mas está sendo roubado pelos banqueiros, o bando de pilantra que faz o seu lobby, banca aí os seus candidatos e bota lá no Congresso lá para poder manter os privilégios dos mais antigos, das oligarquias financeiras, dos mais velhos, donos do poder, ganhando remessas e remessas de lucro à custa dos trabalhadores. Como? Com a dívida pública. A dívida pública hoje faz com que quase que metade do orçamento do Brasil, da arrecadação brasileira, do nosso PIB, vá para a mão dos banqueiros. Veja, a gente está agora num governo progressista, mas esse governo progressista, com o colocadinho deles lá, o Galípolo, no Banco Central, fez subir a taxa Selic para 15%. Então, quer dizer, os caras compram título da dívida pública e recebem a 15%. Os Estados Unidos, o país mais capitalista que tem no mundo, não é 15%. O Brasil é o país que tem a maior taxa de Selic. O que isso significa na prática? Quase 1,9, quase 2 trilhões de dinheiro anualmente que é passado para esses caras. Anualmente. E quantos por cento é disso? 42% do nosso orçamento. Agora, quanto que é para a educação? Veja a ONU, que é uma grande referência socialista do mundo. A grande referência da educação popular e das coisas ao lado da classe trabalhadora. A ONU diz que deve ser 10%. No Brasil é 2%. No Brasil é 2% do nosso orçamento voltado para ciência e tecnologia, soberania. Então, veja, nós precisamos hoje dizer que é preciso ampliar, cobrar das nossas reitorias, cobrar dos nossos professores, dos nossos colegas, vamos se agilizar, vamos levantar aí, vamos lutar para acabar com essa dívida pública. Agora, precisa de uma união, precisa de lutar. Uma das partes é a gente conseguir começar a se juntar a nós. Porque se nós não fizer isso, a gente vai achar também, e acreditar nas histórias que eles sempre contaram, de que foi Isabel que deu a alforria. Não é isso. Foi que foram os grandão, foi Getúlio Vargas que deu voto, entendeu? Não vai falar de não vai falar de greve, não vai falar da importância da classe trabalhadora e dos estudantes na luta por melhores condições e formar a universidade que nós temos. Que inclusive precisa melhorar. Mas a gente pode lembrar vários nomes. Helenira Rezende, Edson Luiz, Manuel Lisboa de Moura. Foram estudantes, Onestino Guimarães, foram estudantes que deram suas vidas, inclusive diante da ditadura, para manter democracia na universidade, mais investimento. E foi por causa dos estudantes que a gente hoje tem a Petrobras. Foi uma campanha estudantil dizendo que o petróleo é nosso e que hoje nós devemos encampar esse debate. Hoje já temos a Petrobras, mas está sendo vendida, é defender a Petrobras. Dizer que a Petrobras não deve ser privatizada e não deve estar à mão do lucro, porque senão a gente volta lá na Foz do Amazonas, volta para as nossas universidades, e a Petrobras é a principal financiadora da educação, né? Como é que a gente resolve todo esse problema? Veja, mais recente aí, que acabou de falar que ingressou na faculdade em 2014, a gente estava vindo de uma efervescência estudantil. Não foi 15 centavos, foi 10 centavos. Foi toda uma revolta por democracia nas universidades e tal, os estudantes se juntando com seus pares e fez uma grande revolta nesse país, exigindo democracia, exigindo melhores condições. A gente diz, e eu acho que nós devemos aqui assumir isso também, que hoje a gente está falando sobre bolsa, a gente está falando sobre as estruturas da universidade também, que não está nada melhor, entendeu? Aqui a gente teve uma greve recente por causa que não tinha ar-condicionado, as pessoas desmaiando na faculdade porque não tinha ar-condicionado. Então a gente costuma dizer aqui no Movimento Correnteza que tudo começa com micro-ondas, com ar-condicionado e acaba, inevitavelmente, falando sobre democracia. E nós precisamos debater democracia. É sobre democracia
a cidade, de acesso à cidade, democracia, acesso à educação e democracia na participação dos estudantes em diversos locais. Então, já dizia os poetas do Charlie Brown Jr. que o estudante, o jovem no Brasil não é levado a sério. E isso se permanece. Apesar desses jovens aí ter falado que lutaram pela democracia do Brasil aí, Manuel Lisboa, Helenira Rezende, nos conselhos universitários hoje, o estudante é tratado como qualquer coisa. Se todos os estudantes se juntar com os técnicos administrativos, não conseguem tirar a aristocracia acadêmica dos professores e votar algo mais popular, mais democrático. Aqui na Unifesp é desse jeito também. Os estudantes não conseguem... Aí, quando o estudante ocupa a reitoria, é bagunceiro, bardeneiro, baderna, entendeu? Agora, eu acho que também democracia é uma democracia internacional. Veja, a gente está falando sobre os estudantes, o papel do movimento estudantil na América Latina foi muito importante, foi de muito ensino para o movimento estudantil internacional. Agora, como que a gente pode, por exemplo, falar de democracia se lá do outro lado, nem tanto do outro lado do planeta assim, tem criança, mulher, trabalhador de idoso sendo assassinado, que é o que está acontecendo na Palestina. Lá na Palestina, um companheiro me falou esses dias com a Luiz, com base no jornal A Verdade, não tem mais movimento estudantil, porque Israel fez questão de estourar todas as universidades. Todas, não só bombardeou hospital e as casas das pessoas, bombardeou as universidades. Agora também eu acho que é justo, mais do que sério, debater democracia no nosso país e dizer que a Unifesp, acabei de criticar, mas também elogiar que a Unifesp é uma das únicas universidades que não tem relação com convênio com nenhuma universidade israelense. E as universidades brasileiras não devem ter a mesma coisa, não devem ter convênio com essas universidades israelenses. Por quê? Porque a opressão que tem lá tem uma opressão que tem aqui. Eles desenvolvem tecnologia para armamento e tudo mais, e as armas que são usadas para matar o povo palestino são as armas que matam garotos como o Rian, de 4 anos aqui em Santos. Que a polícia, na Operação Escudo do Tarcísio, foi lá, matou o pai, depois matou o menino, e ainda foi no velório do menino apavorar a família. Então, isso tem tudo a ver com a gente. Isso tudo tem a ver com a democracia do nosso país. Então, gente, a gente precisa defender a democracia nas universidades. Tivemos uma diversidade aqui na nossa apresentação, um problema de gravação. Mas voltando, precisamos defender a democracia nas nossas universidades e no movimento estudantil. A bem da verdade é que foram os trabalhadores organizados e os estudantes organizados que conseguiu conquistar a permanência estudantil, bolsa, cota, direito a acesso à universidade e várias ampliações que tiveram dentro do processo foram graças ao movimento estudantil. Agora, já falei que não tem democracia nos conselhos universitários e no próprio espaço do movimento estudantil também não há democracia. Existe um organismo, por exemplo, que foi fundamental para a organização dos estudantes, para a democratização inclusive do país, né? Essa democracia aqui é difícil, mas numa situação muito melhor que não é a ditadura militar, que foi a UNE. A UNE, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas foram instrumentos fundamentais para os estudantes em defesa da sua permanência, em defesa da assistência estudantil, em defesa da democracia nas universidades, o acesso às universidades, ampliação das universidades, fomentação do debate sobre a soberania do nosso país. E, no entanto, hoje, a UNE está num local de imobilismo, está num local onde a direção majoritária da UNE, que está aí há décadas, dirigida principalmente pela UJS e o PCdoB, o PT, Levante, estão colocando freio às lutas, estão colocando freio à mobilização dos estudantes e que não permitem democracia nos seus espaços deliberativos e, pior, submete essa organização máxima dos estudantes ao imobilismo, ao que foi contrário à história dos estudantes, ao que é contrário à história de conquista da classe trabalhadora, que é na base da luta, que não é ser reformista, que não é só, apesar de várias reformas serem muito importantes para as coisas dentro do sistema capitalista, não foi com base só nisso, no parlamentarismo, no governismo, que assim, a gente conquistou as coisas. Foi na base de muita luta. Ótimo que se tenham parlamentares a favor da educação, é para isso que a gente luta. Agora, não dá para a gente ficar só a reboque desses movimentos. Não dá para a gente ficar só a reboque de tudo isso. Então, é como se a gente vê em muitos momentos a comemoração do FIES.
A comemoração do ProUni, apesar do ProUni conseguir abrir várias portas, e o próprio FIES abrir várias portas, é muito importante, o dinheiro que o Estado brasileiro gasta com enriquecimento das universidades particulares e com o endividamento dos estudantes para a vida toda, como foi bem dito, poderia arregaçar as portas da universidade, abrir campus em todos os locais, aumentar a assistência estudantil, moradia estudantil, restaurante universitário. Agora, se há um entendimento no Estado, no governo, de que deveríamos, com esse pouco 2% que nós temos para a educação, se fortalecer a universidade privada. Aí a Bebel falou do dado. A gente, de jovens de 18 a 24 anos, desses jovens, apenas 21% estão matriculados numa universidade. E desses 21%, 80% estão nas universidades privadas. Essas universidades privadas, como foi bem dito aqui, que não tem compromisso com pesquisa, que não tem compromisso nem com o próprio estudante. Porque aí você vai lá, passa algum problema na sua vida, você que se dane, você que pague sua outra prova que você vai fazer lá e se endivide ou abandone e faça o que você bem quiser. Agora, dá meu dinheiro. É isso praticamente que a Anhanguera, Estácio de Sá faz, Cruzeiro do Sul faz, e faz isso com principalmente estudante qual? Que nem eu, que nem pedago, entendeu? Que passou pelo telemarketing, que é panfleteiro, que já trabalhou de auxiliar de pedreiro, tudo isso que eu já trampei, entendeu? Então, nós precisamos hoje lutar pela democracia do nosso país, por mais investimento na Bolsa, por ter melhores condições do plano de assistência estudantil, lutar, sim, por política, debater democracia, debater investimento, dizer que para ter melhores condições do povo trabalhador e de toda a sociedade, que é a maioria, né, que são os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores, desenvolver ciência, tecnologia para o nosso país, é necessário, portanto, tirar esses privilégios da mão desses ricos, desses pilantras que financiam o golpe, por exemplo. A gente pode usar um exemplo assim, de como que eles funcionam, inclusive dentro das próprias instituições. O Weintraub, um professor da Unifesp de Economia, foi ministro da Educação do governo Bolsonaro e propôs nada mais, nada menos do que o Futurice, que era um projeto onde as universidades param de receber dinheiro público, as universidades públicas, e elas começam a caçar investimento das empresas. E aí é isso, você que tem uma visão de mundo onde é possível ter uma energia limpa, é possível desenvolver tecnologia, você não vai pesquisar isso, porque a empresa que está financiando a sua faculdade é a Texaco, entendeu? É a Exxon, entendeu? É essas empresas. Então, você não vai ter condição de desenvolver uma ciência livre, uma ciência que leve para melhores condições a classe trabalhadora e o povo, o país, o planeta, a ciência, mas sim avance e melhore as condições do cara lá ter lucro, entendeu? Então, por fim, estou falando tudo isso não porque eu sou super inteligente, não porque eu aprendi isso sozinho e tal, mas porque nós estamos em ano de congresso da Uni, é um ano da gente se organizar, entendeu? É um ano da gente ir para cima, porque quem vem com tudo não cansa. E eu queria propor essa chama para você que está assistindo, para nós aqui, mano. A nossa solução é a gente se organizar. Tudo que a gente conseguiu fazer até agora foi na base da luta, na base da marra, na base da greve, entendeu? E não foi ninguém que deu para nós. Nada, entendeu? Nada foi Deus que deu para nós. Então eu acho que é preciso a gente se organizar para que a gente consiga conquistar as coisas que a gente precisa. Falei demais.